Havia algo diferente naquela manhã. O ar estava pesado, carregado com aquele tipo de silêncio que não é vazio, mas cheio de coisas que ainda não aconteceram. O empresário entrou pelo corredor ainda escuro do prédio antes das 6 da manhã, como fazia nos dias em que precisava pensar sem ser interrompido, sem telefone, sem reunião, sem o peso de ser o que todo mundo esperava que ele fosse. Era um homem acostumado ao silêncio do poder, acostumado a corredores que se abriam para ele, a portas que cediam antes mesmo de serem empurradas, a pessoas que sorriam de um jeito que não era sorriso, mas cálculo. Ele conhecia cada canto daquele prédio, conhecia cada andar, cada sala, cada detalhe que compunha o império que havia construído ao longo de décadas. Mas naquela manhã, alguma coisa estava diferente. E ele percebeu antes mesmo de entender o motivo. A luz da sala de arquivos estava acesa. Era uma fresta fina embaixo da porta. Quase nada. O tipo de detalhe que qualquer pessoa passaria direto sem notar. Mas ele parou. Ficou olhando para aquela luz por um tempo que não conseguia medir. Poderia ser um problema. Poderia ser um esquecimento de alguém do dia anterior. Poderia ser qualquer coisa. Mas o instinto falou mais alto do que a razão naquele momento, e ele empurrou a porta devagar, com uma cautela que ele mesmo não entendeu de onde veio. O que viu não era nada do que esperava. A faxineira estava sentada no chão, de costas para ele, com um caderno velho aberto no colo. Ela escrevia, devagar, com uma caneta quase sem tinta, repetindo as mesmas letras diversas vezes na mesma linha, como alguém que está tentando gravar no músculo da mão aquilo que a cabeça ainda não assimilou completamente. A concentração no rosto dela era do tipo que só aparece em pessoas que estão fazendo algo que importa de verdade. Não havia pressa, não havia leveza. Era um esforço silencioso, sério, quase solene. Ela não havia percebido que ele estava ali. E ele ficou parado, imóvel, sem conseguir se mover, sem conseguir entender direito o que estava sentindo naquele momento. Ele saiu sem fazer barulho. Fechou a porta com o mesmo cuidado com que a havia aberto e ficou parado no corredor por um tempo longo, olhando para o nada, com as mãos dentro dos bolsos do paletó caro que vestia todo dia como se fosse uma armadura. Ela trabalhava naquele prédio há quase 8 anos, chegava antes de todo mundo e saía depois que o último andar apagava as luzes. Conhecia cada corredor, cada sala, cada mancha no teto e cada rachadinha no rodapé. Conhecia os nomes de quase todo mundo, mas quase ninguém sabia o dela de verdade. As pessoas a chamavam pelo apelido que as colegas haviam criado anos atrás, uma palavra carinhosa que ninguém mais sabia de onde tinha vindo e que havia ficado como ficam as coisas que ninguém tem tempo de questionar. O que poucos sabiam, o que na verdade ninguém sabia, era que ela havia parado de estudar aos 11 anos. Não foi uma escolha, foi uma necessidade, daquele tipo que não pede licença e não dá alternativa. A mãe havia adoecido de repente. Os irmãos mais novos precisavam comer, e ela havia simplesmente dobrado o sonho ao meio e guardado num lugar dentro do peito onde ninguém pudesse ver e ninguém pudesse mexer. Décadas haviam passado desde então. O dobro havia ficado cada vez mais amassado, mas não havia desaparecido. Toda manhã, antes de começar o trabalho, ela pegava 30 minutos para si. 30 minutos que eram dela, só dela, intocáveis. Sentava no canto mais quieto do prédio, geralmente a sala de arquivos, porque era o lugar onde ninguém ia antes das 7, abria aquele caderno comprado numa promoção de fim de ano e tentava aprender o que a vida a havia negado. Não tinha professor, não tinha método, tinha paciência, tinha uma vontade que não precisava de aplausos para continuar existindo, porque havia aprendido muito cedo que aplausos são para quem tem plateia, e ela nunca havia tido. Se você está assistindo até aqui e já se sentiu invisível em algum momento da vida, deixa um comentário aqui embaixo.
E conta também de qual cidade você está assistindo. Histórias como essa existem em cada canto desse país e a gente quer saber onde você está. Nos dias que se seguiram, o empresário voltou a chegar cedo, não para trabalhar, para observar. Não havia nada de voyeurismo nisso, nada de curiosidade fútil. Era outra coisa, algo que ele não sabia nomear, mas que o puxava de volta toda manhã com uma força que ele não conseguia ignorar. A faxineira sempre estava lá, no mesmo canto, com o mesmo caderno, com aquela mesma concentração que parecia existir num mundo paralelo ao do prédio inteiro. Ele começou a reparar em detalhes que antes passavam completamente despercebidos. A forma como ela organizava as letras com cuidado, como se cada uma fosse preciosa e custosa e não pudesse ser desperdiçada. A postura levemente curvada sobre o caderno, a língua pressionada levemente contra o lábio inferior quando alguma palavra era difícil. A paz estranha no rosto, uma serenidade que ele raramente via em pessoas que tinham muito mais do que ela, que tinham diploma na parede e carro importado e conta no exterior. Certa manhã, ele encontrou na sala um dicionário velho, com a capa gasta e várias páginas marcadas com pequenos pedaços de papel dobrado. Ele não precisou perguntar de quem era. Pegou o livro com as duas mãos e ficou parado com ele por um tempo longo, passando as páginas devagar, lendo as palavras que ela havia marcado. Eram palavras simples, palavras que qualquer criança de 12 anos conhece, mas ali, naquelas páginas surradas, com aqueles pedacinhos de papel como sinalizadores de uma jornada silenciosa, elas pareciam ter um peso que nenhum contrato milionário que ele havia assinado na vida havia tido. Dignidade, futuro, conquista, esperança. Ele colocou o dicionário de volta exatamente onde estava. Saiu mais cedo do que o habitual naquele dia. E não disse nada para ninguém. O que aconteceu na semana seguinte foi algo que ninguém no prédio esperava. O empresário convocou uma reunião com o Departamento de Recursos Humanos, não para cortar custos, não para reorganizar cargos, não para nenhum dos motivos habituais que faziam as pessoas tremerem levemente quando eram chamadas para reunião com ele. Ele queria saber se a empresa oferecia algum programa de educação para os funcionários do setor de limpeza e manutenção. A resposta foi um silêncio constrangido, seguido de um não educado e bem articulado, do tipo que tenta soar como sim, mas é claramente não. Ele pediu que criassem não como projeto de marketing, não para aparecer em relatório de responsabilidade social, não para foto em revista de negócios. Ele pediu que fosse discreto, voluntário e que começasse o quanto antes. E pediu especificamente, sem dar nenhuma explicação, que o primeiro convite chegasse à faxineira do 12º andar. Nenhum dos presentes naquela reunião entendeu o motivo real. Alguns especularam, outros imaginaram. Ninguém chegou perto da verdade. Ele não explicou. Algumas coisas não precisam de justificativa quando nascem do lugar certo dentro de uma pessoa. Inscreva-se no canal agora se você ainda não fez isso. Toda semana tem uma história nova aqui, do tipo que fica no peito muito tempo depois que a tela apaga. Ela recebeu o convite numa tarde de terça-feira, num envelope simples deixado no armário do vestiário. Ficou olhando para ele por um tempo antes de abrir. Quando leu, releu. Depois releu de novo. Depois ficou quieta por um momento que as colegas que estavam por perto não souberam interpretar. Ela não disse nada sobre o envelope. Guardou na bolsa com um cuidado que não passou despercebido, mas que também não foi comentado. Ela foi a primeira a se inscrever no programa. As aulas aconteciam 2 vezes por semana, numa sala pequena no subsolo do prédio, com uma professora jovem que havia sido contratada especificamente para isso. Era um grupo pequeno, 6 pessoas no total, todas do setor de limpeza e manutenção, todas com histórias parecidas de sonhos dobrados ao meio por necessidade. Ela não falava muito durante as aulas,
mas prestava uma atenção que a professora mais tarde descreveu como a atenção de quem sabe que cada minuto ali vale mais do que consegue calcular. Mas a história não termina aqui, e é aqui que tudo muda de sentido. Semanas depois, quando o programa já estava em andamento e ela já havia avançado mais rápido do que qualquer expectativa, o empresário recebeu um envelope antigo encaminhado pela administração do prédio. Era uma carta que havia sido deixada anos atrás por um ex-funcionário do setor de limpeza, um homem que havia trabalhado ali por décadas e que havia pedido demissão de repente, sem aviso, sem explicação, sem despedida. A carta era curta. Dizia que ele havia deixado algo guardado no armário da sala de arquivos, algo que pertencia à filha dele, que havia começado a trabalhar no prédio logo depois que ele saiu. Ele pedia que, se alguém encontrasse um dia, entregasse a ela, sem cerimônia, sem explicação, só entregasse. O empresário foi até o armário naquela mesma tarde. No fundo, atrás de um monte de pastas velhas e caixas que ninguém abria há anos, encontrou uma caixa de sapato fechada com um barbante desbotado. Dentro havia cadernos. Dezenas de cadernos empilhados com cuidado, todos cobertos com a letra caprichada e miúda de um homem que havia estudado muito e que havia colocado naquelas páginas tudo o que sabia. Eram lições, exercícios, textos escritos com uma paciência que só existe em quem ama de verdade o que está fazendo. Como aulas preparadas por um professor particular para um aluno muito especial, para um aluno que ele provavelmente nunca haveria de ensinar em pessoa. Na última página do último caderno, havia uma frase escrita com uma caneta diferente, mais grossa, com uma pressão maior no papel, como se ele tivesse querido ter certeza absoluta de que seria lida um dia. A frase dizia que ele havia aprendido a ler sozinho, tarde demais, para mudar a própria vida, mas cedo o suficiente para deixar o caminho pronto para ela. Quando ela recebeu a caixa, não havia ninguém por perto para ver. O empresário havia pedido que entregassem sem alarde, sem cerimônia, sem testemunha. Mais tarde, ele soube por uma colega que ela havia ficado na sala sozinha por quase uma hora com a caixa no colo. Quando saiu, os olhos estavam vermelhos, mas o rosto tinha uma expressão que ninguém soube descrever com precisão. Não era tristeza pura, não era alegria pura. Era algo entre os dois. Aquele tipo de sentimento que só aparece quando a gente finalmente entende uma parte da própria história que estava faltando há muito tempo. O pai havia passado anos naquele mesmo prédio, limpando os mesmos corredores, olhando para as mesmas paredes, subindo e descendo no mesmo elevador de serviço. E havia usado cada momento livre, cada pausa, cada brecha que o dia oferecia para preparar um presente que ele não sabia se ela algum dia receberia. Havia morrido 2 anos antes de ela encontrar o emprego que ele um dia teve, sem saber que ela havia seguido os mesmos passos dele pelo mesmo corredor, sem saber que ela sentava no mesmo canto que ele costumava usar para estudar nas madrugadas em que o prédio dormia, sem saber que a filha havia herdado não só a vontade, mas o lugar, e sem saber que um dia alguém haveria de colocar a caixa nas mãos dela. Existem histórias que a gente não escolhe. Elas simplesmente acontecem, atravessam gerações, atravessam paredes, atravessam o tempo e a ausência e a morte, e chegam até nós no momento exato em que precisamos delas. Como se houvesse uma inteligência no universo que não tem pressa, mas nunca erra o timing. Aquele empresário nunca mais chegou cedo ao trabalho pelo mesmo motivo de antes. Ele ainda chegava antes de todo mundo. Isso não mudou. Mas agora parava um momento no corredor escuro, olhava para as portas fechadas ao redor e lembrava que o esforço mais silencioso muitas vezes é o mais poderoso, que há pessoas carregando mundos inteiros sem que ninguém ao redor perceba,
que às vezes a coisa mais importante que um homem com poder pode fazer é simplesmente parar, olhar de verdade e não fingir que não viu. Ela terminou o curso básico alguns meses depois. Depois fez o ensino médio, depois prestou o vestibular. Depois entrou numa faculdade pública, numa tarde comum de dezembro, quando a lista de aprovados foi publicada online, e ela estava sozinha em casa com o celular nas mãos, tremendo levemente sem perceber. Ninguém filmou esse momento, ninguém fez discurso, não houve festa. Ela simplesmente foi, como havia feito com tudo na vida, em silêncio, com aquela teimosia suave de quem aprendeu que o tempo passa de qualquer jeito. Então, é melhor que ele passe valendo. Os cadernos do pai ficaram na estante do quarto dela. Ela nunca os guardou de volta na caixa. Toda noite, antes de dormir, passava a mão devagar na lombada de um deles. Era a forma que havia encontrado de continuar a conversa que eles nunca puderam ter em vida. De dizer obrigada sem palavras. De dizer estou indo sem que ele pudesse ouvir, mas de um jeito que parecia, de alguma forma, que ele ouvia assim mesmo. Tem histórias que a gente carrega por toda a vida sem saber que são histórias. Elas parecem só rotina, só cansaço, só mais um dia igual ao anterior, só mais uma manhã escura antes do sol aparecer. Mas quando alguém para e olha de verdade, percebe que ali dentro existe uma coragem que não cabe em nenhum troféu, que não tem nome bonito, que nunca vai aparecer em manchete nenhuma. É a coragem de continuar quando tudo diz para parar, de sonhar quando ninguém está olhando, de preparar um caminho para alguém que talvez nunca saiba que você esteve lá. Se você conhece alguém assim, alguém que carrega um sonho em silêncio e continua mesmo assim, pensa nessa pessoa agora. E se tiver coragem, conta para ela que você viu. Comenta aqui embaixo o que você sentiu com essa história, de qual cidade você está assistindo. A gente lê todos os comentários porque cada história que você traz também merece ser ouvida. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova, do tipo que fica na cabeça e no peito por muito tempo depois que a tela apaga. Até a próxima.